No plantão de notícias. Entrevista do dia. Bom, como dissemos agora há pouco, estamos recebendo aqui o doutor Romero Carvalho mais uma vez. Eu acho que faz um ano e pouco, né, doutor, que o senhor esteve por aqui conversando conosco. Boa tarde, prazer tê-lo novamente aqui em nossa emissora. Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos os ouvintes da Integração FM. Acho que faz mais ou menos um ano, né? A gente falou um pouquinho sobre harmonização orofacial, né? Tirou algumas dúvidas. Antes disso mesmo, né? Nós falamos um pouco sobre dor orofacial, né? Eu ouvi, inclusive, uma entrevista também aqui com o Hugo Martins, eu acho que faz umas 2 semanas, né? Uhum. Chegamos a trabalhar juntos nessa pesquisa, né, sobre as dores de cabeça e as dores da face, né? É porque muita gente pensa que a dor de cabeça é só no cérebro, podemos dizer assim, mas tem outras partes da cabeça que dói também, né? O crânio, na verdade, ele é dividido anatomicamente em 2 partes, né? Nós temos o neurocrânio, né, onde fica localizado ali o sistema nervoso central, né, que é a área do cefaliatra, né, que é o neurologista que se dedica a tratar as dores de cabeça, né, e o neurocrânio e o viscerocrânio, que é a face, que também tem estruturas, né, que possuem inervação periférica, músculo, ossos, e que também existem patologias ali que também causam dor e se confundem muitas vezes com dores de cabeça, né, comuns. A gente também divide as dores de cabeça em cefaleias primárias e secundárias. As primárias são aquelas em que o diagnóstico é puramente clínico, né, uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, né, uma cefaleia em salvas, que é da alçada aí do neurologista. Mas existem as dores de cabeça secundárias, que pode ser devido a um tumor, a um mau funcionamento da ATM, que é essa articulação aqui do queixo com o crânio, né? Até uma dor de dente, né? Uma odontalgia, podendo provocar dores de cabeça que são parecidas com essas cefaleias primárias, inclusive enxaquecas. Então é um assunto bem vasto, daria umas 2 bíblias juntas assim, de tanto assunto para falar. Muita dor aí, as pessoas confundem, né? É preciso. Agora, nessa questão, teve dor de cabeça, procurar logo quem? O clínico geral? Como é, doutor? Que orientação o senhor dá? Dor de cabeça, sempre procurar o profissional médico. Sim. E de preferência o neurologista. O neuro. Se for alguma questão de face, ele vai encaminhar para... Vai encaminhar ou para o otorrino, ou vai encaminhar para o cabeça e pescoço, ou para o cirurgião bucomaxilofacial, no caso somos nós da odontologia. Bom, a odontologia tem entrado em umas áreas aí que muitas pessoas até pensam, mas o odontólogo pode fazer isso? Essa questão de flacidez facial, essa questão de estética, doutor, eu queria que o senhor explicasse essa questão do profissional de odontologia com essa função de fazer esse tipo de tratamento, né? Que cuida mais da estética mesmo da face, né? Antigamente a odontologia ela estava totalmente confinada à cavidade oral e aos ossos da face, né? E o dentista era visto como profissional que só entende de dente. Ainda há pessoas que pensam assim, né? Mas a face é realmente um complexo anatômico muito interessante, muito vasto, e que é da competência do cirurgião dentista, né? A nossa área de competência vai desde o tríqueo, que é aqui essa área onde começa o couro cabeludo, né? Até o ocioide, que fica aqui mais ou menos aqui abaixo do pescoço aqui, né? Da mandíbula, dessa papadazinha. Então, tudo isso aqui é a área de atuação do cirurgião dentista. E de tragos a tragos, ou seja, né, da região pré-auricular de um lado e do outro. Então, toda essa região aqui é da nossa competência, não é? Obviamente, nós temos nossas limitações, mas do ponto de vista legal, qualquer patologia, qualquer disfunção,
qualquer alteração da normalidade nessa região é da competência do cirurgião dentista. Essa questão da... Pois não, doutor, pode continuar. O que existe na relação à estética que você falou é uma questão de reserva de mercado, né? Muitas profissões foram se regulamentando, né, e foram assumindo áreas que antes eram exclusividade do profissional médico, né? Por exemplo, a aplicação de toxina botulínica para paralisar músculo, né? A toxina botulínica ela teve a sua principal aplicação para tratar doenças espásticas, né, dos músculos, né? E depois viu-se que poderia ser utilizada também para finalidades estéticas, né, para prevenir rugas, né? E os profissionais médicos, obviamente, iniciaram isso aí, né, os plásticos, depois os dermatos, mas aí começou a haver uma briga mercadológica e algumas especialidades, algumas profissões começaram a enveredar por esse caminho. A exemplo da biomedicina, por exemplo, que criou a sua própria especialidade, né, a biomedicina estética, e autoriza a sua especialidade, autoriza o biomédico, né, o biomédico esteta, a utilizar a toxina botulínica com finalidade estética. Sendo na face, a odontologia então pleiteou esse mesmo direito. E houve uma briga, e até hoje há em tribunais aqui e acolá, de que o cirurgião dentista só poderia utilizar a toxina botulínica com finalidade terapêutica. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem um bruxismo, né, que tem uma hipercinesia, uma hiperatividade do músculo masseter e temporal, gerando nele dores de cabeça, né, que se assemelham muito a uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, e relaxando esses músculos, né, o masseter e o temporal, com a toxina botulínica, esse paciente tem um alívio da dor na maioria dos casos. Tá, não é todos os casos, tá, que deve ser aplicado, mas naqueles casos bem selecionados e onde a toxina pode ser aplicada, o sucesso é grande. E aí o dentista estaria autorizado, antigamente era assim, a utilizar a toxina botulínica apenas com finalidade terapêutica. Mas aí, né, o nosso Conselho Federal também entrou na briga e hoje nós temos a especialidade, né, harmonização orofacial, uma especialidade odontológica, onde podemos fazer procedimentos ditos estéticos, usando a toxina botulínica e outros artefatos, outros meios terapêuticos para estética. Então, estamos acobertados aí por nosso Conselho Federal de Odontologia a usar os meios necessários para melhorar, harmonizar a face do paciente, ou seja, melhorar a estética dele. A Roberta, do bairro São José, queria que o senhor explicasse mais o que é isso, harmonização orofacial. Harmonização orofacial é um conceito, né, onde a gente busca harmonizar. Harmonizar significa apaziguar um conflito, né? Que tipo de conflito? O paciente olha no espelho, por exemplo, Alan, e vê que o seu rosto tem algum grau de assimetria, que ele está com a face parecendo triste, ou que está com a face parecendo raivosa, né? Ou que tem um sorriso gengival muito pronunciado, ou que tem um queixozinho muito pequeno, ou que apesar, né, da face masculina ser mais robusta, o homem parece que tem um queixo muito pequenininho, dando a ele a uma face muito próxima a uma face feminina. Então, cria um estado que a gente chama de desarmonia. E isso é muito pessoal, isso é de foro íntimo, porque muita gente, né,
para nós, né, do ponto de vista cefalométrico, para nós profissionais, a face está desarmônica, mas o paciente olha no espelho e diz, não, para mim está tudo bem. Então é algo de foro íntimo. Então harmonizar, minha gente, não é transformar uma face, como a gente vê. Tem muitos artistas aí que têm mexido e ficado bem diferente, né, a face? Muito. Então, não é o objetivo da harmonização orofacial transformar a face de alguém. Isso aí é da cirurgia plástica, né? Isso, até certo ponto, na minha opinião, não é lá muito saudável, né, do ponto de vista psicológico. Acho que o indivíduo precisa realmente se encontrar, né, do ponto de vista psicológico, para ver se é isso que ele realmente quer, transformar-se em outra pessoa, né? Mudar a tal ponto que você sai do consultório, sai da clínica uma outra pessoa. Fica irreconhecível alguns artistas, né? Inclusive deu muito processo isso já, né? Uhum. E não é o objetivo da harmonização. O objetivo da harmonização é fazer pequenas melhorias para melhorar a sua aparência, para dar a ela uma simetria que não seja robótica, que não seja um rosto fabricado, né? Onde a gente melhora a qualidade dessa pele, dá um pouco de volume onde já não existe mais, porque com o processo de envelhecimento nós vamos perdendo volume, né? Perdendo sustentação, porque o nosso colágeno começa a despencar, e já a partir aí dos 30 anos, começa a despencar, nas mulheres um pouco mais rápido, nos homens um pouco mais retardado, mas há um processo de derretimento dessa face, e o que a harmonização procura fazer é retardar esse processo numa coisa que a gente chama de gerenciamento do envelhecimento. Você pode gerenciar seu envelhecimento. Diz, olha, eu sei que vou ter ruga um dia, eu vou envelhecer, isso é inevitável, mas eu gostaria que minha ruga aparecesse, não agora, daqui a uns 5 anos, eu queria ficar com essa carinha aqui assim, sem ruga, mais uns 5 anos, né? Às vezes é uma questão pessoal, às vezes para agradar alguém e tal, mas buscando o bem-estar, né? Eu me vejo e estou bem, sem grandes aberrações, né? Há pessoas que saem de uma sessão de harmonização facial, vai fazer um lábio, vai preencher um lábio, e parece que foi atacada por um enxame de abelha, né? Verdade. E fica com aquele lábio ali totalmente desproporcional, o que vai totalmente contrário ao conceito de harmonização. Então a pessoa sai com um lábio ali enorme. Ao invés de ficar harmônico, ficou desarmônico. Desarmônico, né? E o incrível é que tem gente que olha no espelho e ainda acha bonito isso. É verdade. Doutor, vamos ao intervalo comercial rápido agora, 12 horas e 15 minutos. Já temos aqui perguntas de ouvintes. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, trazer esses questionamentos de ouvintes aqui em nosso programa. Voltamos já já aqui no Plantão de Notícias, conversando com o doutor Romero Carvalho. Plantão de Notícias. Voltamos já já. De volta com o Plantão de Notícias. 12 horas e 24 minutos aqui no Plantão de Notícias, 12h24. Voltamos a conversar com o Dr. Romero Carvalho, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ortodontia e dor orofacial. Temos aqui já várias perguntas de ouvintes, doutor. Deixa eu fazer aqui a primeira, que é da Helena, lá de Santa Maria. Está dizendo o seguinte, que foi ao dentista, ele falou que o dente que apareceu problema, um dente que deu problema nela, era de leite, e que o verdadeiro dente não saiu, e pediu para que ela procurasse o buco. Ela está dizendo que tem muitas dores de cabeça, ela quer saber se tem alguma coisa a ver, essa questão desse dente dela com dor de cabeça. Ela tem 40 anos de idade e o dente fica na parte superior. É como o pessoal fala popularmente, o dente é a presa, ou seja, o canino, né, doutor? Canino, isso, muito bem. Alan, seria interessante saber que tipo de dor de cabeça ela sente, né? Quais são as características da dor de cabeça. Mas, de uma forma geral, sim, pode ter a ver, né? Esse dente deve estar impactado, deve estar incluso, né? Deve estar mal posicionado dentro do osso e por isso não erupcionou. E, em alguns casos, né, ao redor desse dente, né, incluso, pode se formar, né, uma estrutura patológica chamada cisto dentígero, né,
e comprimia ali algumas terminações nervosas, né? Lembrando que a face, né, a parte sensitiva da face, é inervada por um par craniano que vem, né, sai daqui do crânio e tal. O nome dele é trigêmeo. E ele emite 3 ramos, um dele vai aqui para a parte superior da órbita, o outro vai para a maxila e o outro para a mandíbula, né? Então, se houver ali uma compressão, vamos dizer assim, desse dente retido numa dessas estruturas neuronais, pode, né, haver como sintoma uma dor na face e também na cabeça. Isso aí é só uma avaliação... Só avaliando tomografia, né, avaliando que tipo de dor de cabeça ela sente. O senhor já né? pegou casos desse tipo assim? Peguei Muitos casos? Peguei um caso de um colega. Era um pouco diferente, né, mas envolvia o canino. Eu peguei 2 casos assim, na verdade. Um dos pacientes, dor de cabeça envolvida com o dente. Com o dente. Um deles era um colega médico e o outro era um paciente que veio do Rio de Janeiro desesperado porque ninguém conseguia dar jeito e descobriu o que era. E como eu já havia tratado esse colega antes, então fiz o mesmo tratamento nesse paciente e deu certo. O que ele tinha, na verdade, era um dente, um canino, onde havia sido feito um canal, tá, nesse dente. E, apesar de ter sido feito canal, ficou lá uma patologia residual chamada granuloma, que não foi removido. E a partir desse dente, desse granuloma, ele reclamava muito que a dor que ele sentia no lado do rosto inteiro começava a partir daquele dente, né? E todo mundo dizia, poxa, mas o dente foi feito canal, então esse dente não tem mais sensibilidade, né? Mas havia uma patologia no final da raiz desse dente. E acredite você que essa patologia era o clique, era, vamos dizer assim, o ponto de gatilho, né, da dor facial que ele sentia. Então, o que é que a gente fez? A gente removeu, fez um procedimento cirúrgico chamado apsectomia, que a gente corta um pedacinho da raiz, curetou, enxertou, né, com o osso ali, aquela cavidade patológica, e, por incrível que pareça, na primeira semana após feito isso, o paciente já vinha tomando carbamazepina, que é uma medicação para dor neuropática, né, para esse tipo de dor, há muito tempo, né, sem nenhum sucesso. E após uma semana, o paciente volta para o consultório, me abraça e está feliz da vida ali, chorando agora de alegria por conta desse achado, né? dessa cura. A gente pode chamar de cura porque a dor eliminou o problema, eliminou a dor. E, veja, tinha a ver com a patologia dentária, essa dor de cabeça insuportável que ele sentia. Então, sim, em alguns casos, essa cefaleia pode ser odontogênica. A Helena, então, procure um bucomaxilo para avaliar essa questão dela. Né? Procure, porque não estou dizendo que mas pode ser. Tá? Ok. Temos aqui agora a pergunta da Fátima, do bairro Santo Antônio, está dizendo o seguinte: doutor, gostaria de saber o que é bom para evitar rugas. Eu sei que a idade já está ficando avançada, mas mesmo assim já tem muitas rugas. Eu sou bem magra, não sei se é isso, eu tenho vontade de colocar botox, mas eu morro de medo. Veja bem, né? As pessoas mais magras, elas desenvolvem realmente as rugas mais cedo. Você vê esse pessoal que corre muito, esses corredores, né? Eles têm a face, né, bem cansadinha, bem derretida mesmo, né? Os gordinhos têm mais compartimento de gordura no rosto e isso sustenta por um pouco mais de tempo essa pele, né? Então, o fato de ser magra realmente favorece o aparecimento mais precoce dessas rugas. Acontece que existem 2 tipos de rugas, tá? Existem as rugas que são dinâmicas, que são aquelas rugas que se formam quando eu faço alguma mímica no rosto, por exemplo, o pé de galinha, quando eu fecho os olhos, né, e aparece aqui essas rugas laterais no orbicular dos olhos, aqui ao redor dos olhos. Essa é uma ruga que a gente diz dinâmica e que se forma na mímica, né? Essa ruga responde bem à terapia com
a toxina botulínica, com o Botox. Agora, aquelas rugas que já existem, mesmo que o indivíduo esteja paradinho, sem mexer nenhum músculo, e a ruga está lá, os vincos, as dobrinhas, ele está lá quietinho, essas rugas são estáticas. E aí o Botox não vai tratar essas rugas. No caso aí, você vai ter que volumizar, né, essa pele, devolver o volume a ela para apagar essas rugas estáticas, né? E aí usar o que a gente chama de preenchedores ou fios, né? PDO, né? O bioestimuladores, para que o colágeno volte a crescer ali, né? Existe uma neocolagênese e aí essa ruga suavize, né? Desaparece totalmente ela? Nem sempre. Suaviza, né? Mais discreta. Mais discreta. Se você quiser realmente apagar totalmente uma ruga, você tem que avaliar vários fatores, inclusive idade do paciente. Porque um paciente, por exemplo, de 60 anos de idade, que não apresenta nenhuma ruga, ele vai ter uma face meio que robótica, né? Aquela coisa meio estranha, né? Vai ser bem artificial e isso não é bonito, né? É verdade. Eu acho que a gente deve aprender também a gerenciar nosso envelhecimento, a aceitar do ponto de vista psicológico de que isso é um processo progressivo e inevitável. Aceitar que a gente vai envelhecer. Todo mundo envelhece, né? Eu achei um caso interessante. Faleceu não faz muito tempo, Elza Soares. Elza Soares tinha 90 anos de idade e praticamente não tinha rugas. Ali foram várias intervenções que foram feitas. Mas, como o senhor disse, uma pessoa de 90 anos ter um rosto daquele liso é uma coisa que realmente não fica. Não é uma coisa normal, né? Não é uma coisa que se aceite. Não é harmônico, vamos Não dizer é harmônico, assim. é verdade. Mas não é harmônico pra gente, né? Pra ela, Mas tem gente que achava que era bonito, né? Quando ela se olhava no espelho, era maravilhosa, né? Então, essa é uma coisa muito pessoal, realmente. Muito pessoal, né? Bom, vamos agora ao intervalo comercial, 12h32. Daqui a pouco a gente volta conversando com o Dr. Romero Carvalho aqui no Plantão de Notícias. Plantão de Notícias. Voltamos já já. De volta com o Plantão de Notícias. 12h39, doutor Romero Carvalho. Voltamos aqui a perguntas de ouvintes. A Claudete está participando aqui pelo nosso site. Ela é do bairro São José, aqui em Surubim. Está dizendo o seguinte, que o filho dela tem 14 anos e não tem espaço suficiente para os dentes permanentes. Então ela disse que a dentista que cuida dele sugeriu tirar o canino para abrir espaço. Ela quer saber se isso é certo, já que ele está se formando ainda, já que ele é um adolescente. Muito bem, como é o nome dela? Claudete, do bairro São José. Olá, Claudete. Veja bem, Claudete, eu precisaria de mais elementos para te responder com segurança, mas às vezes é necessário sim fazer a remoção de alguns dentes para dar espaço para aqueles que realmente são importantes, né? Por exemplo, se o dente do seu filho for um dentinho de leite, às vezes existe um atraso, né, na esfoliação desse dente, por diversos motivos, né? O que faz com que um dentinho de leite seja esfoliado é o seu sucessor tocar, né, na sua raiz, vamos dizer assim, a grosso modo, tocar na sua raiz, essa raiz vai reabsorvendo, porque dente de leite tem raiz, viu Alan? E muita gente pensa que não tem, né? Não, tem raiz. E essa raiz ela vai reabsorvendo com o toque do dente sucessor. Ele vai tocando e aquilo vai reabsorvendo até que não existe mais raiz, fica mole e aí ele cai ou é extraído e aí abriu o caminho aí para o sucessor. Então, acontece que, às vezes, o dentista avalia, né, que no perímetro da arcada, ou seja, no espaço do arco, o dente sucessor é muito mais largo e ele vai ter dificuldade de erupcionar. E, outras vezes, eles não estão alinhados. Você me entende? A coroa do permanente não está tocando na raiz do de leite, ou seja, vai ficar o de leite lá, né, com sua raiz, e o permanente sem ter para onde ir, porque os dois não estão se tocando. Então, às vezes é necessário fazer essa extração precocemente, tá certo? Para que haja uma menor resistência óssea, né, onde aquele dente permanente agora pode erupcionar.
Porque o que faz esse dente erupcional permanente é o crescimento da raiz do permanente. Ele primeiro cresce a coroa, nasce a coroa e depois a raiz vai se desenvolvendo. Imagina assim, imagine que eu estou numa cadeira, né? Eu na cadeira sou a coroa do dente. E aí eu preciso me movimentar para trás. E eu vou fazer isso usando minhas pernas, não é isso? Empurro com as pernas e ando. As pernas são as raízes. Deu para entender agora? Entendi. Então, quem empurra esse dente para fora aí é o crescimento radicular. Se isso não é feito, vai chegar uma hora que essa raiz vai estar totalmente formada, né? A gente chama isso de estágio de Nolla. Vai estar lá o estágio de Nolla completo. Não vai haver mais força eruptiva para o dente permanente. E aí ele pode ficar preso lá dentro. Né? Pode ficar então incluso. Que tirar, né? Né? Ou nascer num lugar de menor resistência. Sabe aqueles caninos que a pessoa parece nascer o canino de vampiro aqui? Nasce por cima do outro. Exatamente. Então, às vezes você previne isso extraindo antecipadamente o dente de leite, no caso o canino. Então, pode ser sim que seja necessário. Certo. Já que a gente está falando em adolescente, eu vi até a propaganda aqui do consultório Márcia Aguiar, que inclusive o senhor atende lá, que tem um serviço de anestesia sem dor. Estou tocando nesse assunto porque a gente falou em adolescente e criança tem muito medo de ir para dentista por conta da anestesia, com medo da dor da anestesia. Criança e criança, né? Também, tem muito adulto com medo também, né, doutor? Tem, acho que 99%. Que anestesia é essa, hein, que não tem dor? Veja bem, existe lá um equipamento chamado Morpheus, né? E a proposta dele é que essa anestesia ela seja feita de forma titulada, vamos dizer assim. Ela é gotejada, porque o que dói, na verdade, Alan, não é a introdução da agulha na mucosa. Isso é quase indolor e dá para ser imperceptível com alguma técnica que a gente possa usar. Em outras palavras, a furada em si não... A furada em si não dói. Não dói. O que dói é a introdução desse líquido, né, com uma temperatura diferente da do corpo e expandindo o tecido lá dentro. Então isso causa dor. Né? Eu tenho uma temperatura diferente e eu tenho uma expansão tecidual ali. Então isso causa dor. Então a proposta desse aparelho é, primeiro, o tubete anestésico que entra ali no equipamento, ele já vai ser pré-aquecido, ele vai ter uma temperatura que vai se aproximar ali aos 36, 37 graus, que é a temperatura que vai estar dentro do corpo ali do paciente, ou seja, não vai haver muito choque térmico, e em gotejamento computadorizado, ou seja, o paciente vai sendo anestesiado sem sentir, tá? Então, essa é um dos equipamentos, uma das maneiras que pode ser feito. Inclusive, o paciente não vê a agulha, tá certo? Quem tem medo de agulha não vê agulha. Então, por isso que se diz que é uma anestesia computadorizada nesse equipamento chamado Morpheus. Mas existem outras propostas possíveis já hoje aqui em Surubim, tá? É só ligar lá para a Márcia que a gente consegue, né, para o paciente, que é a analgesia inalatória, né? Ou sedação consciente, tá? O que é a sedação consciente? Isso é muito utilizado nos Estados Unidos, não? E aqui no Brasil é uma novidade. Tudo aqui é mais demorado, né? Mas o que é? O paciente senta na cadeira, é colocado nele uma máscara de uma mistura de óxido nitroso com oxigênio e ali o paciente vai sofrendo um processo controlado de narcose. Ou seja, a narcose é um processo onde a preocupação externa do paciente ela deixa de existir, né? O paciente, vamos dizer assim, o sistema límbico desse paciente ele é bloqueado, mas não a consciência. Ele continua consciente. É mais ou menos assim, eu dizer assim para você, Alan, você sob o óxido nitroso. Digo, Alan, eu vou te pedir emprestado 50 mil reais. É como se fosse uma hipnose, E tu vai me... mais ou menos, e tu vai me emprestar. E tu vai dizer rindo assim, beleza, vai lá e pega. Uhum. A tua preocupação some. Então, olha, vamos arrancar um dentinho. E a criança tá lá, tá...
super dócil, tranquilo. né? Serve para criança, serve para adulto. É. Então é uma alternativa a uma sedação feita com anestesista, por exemplo, né? Você tem que levar para um hospital, botar a criança para dormir. Então é outra opção, outra né? opção. Então a sedação consciente, a anestesia computadorizada, né? A própria hipnose. Pra você ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Hipnologia, ela é composta 95%, adivinha quem por quem? Dentistas. 95% dos dentistas, dos hipnólogos no Brasil são dentistas. Isso é muito bom, né? Porque através da hipnose eu posso sugerir ao meu paciente a não dor. E aí não ser necessário nem anestesia. Tu acredita nisso, Alain? Eu já vi casos desse tipo. Acontece, isso é verdade, é uma ciência. Você bloqueia a Isso é dor. bom aqui para Rosângela da Coab 2, que ela está dizendo que tem 40 anos de idade e tem medo de agulha. Não é de dor, isso é de agulha. Tem agulha. pânico de dentista. A hipnose hipnose seria excelente pra para ela, ela. né? A sedação consciente também, né? Também seria uma boa opção, né? E também o Morpheus, né? Que é a anestesia computadorizada, que você não vê a agulha. Tá? Você não vê a agulha. E como é que faz para colocar isso? Coloca um tubinho ali, a agulha vem mascarada, você não consegue ver. Então você coloca uma espécie de caneta ali, né? Sei. No local onde você quer aplicar. Então quem tem medo de uma caneta? Ninguém, né? Bota uma caneta ali. Quando a agulha ela é introduzida, né, de uma forma rapidíssima, a pessoa não sente absolutamente nada, mas a agulha já entrou. E aí depois vai sendo gotejada e essa titulação é controlada por computador. Então a pessoa não vai sentir desconforto, não vai sentir dor. Então não há motivos mais hoje, Alain, para não ir ao dentista por medo. E para quem não quer nada disso, porque tem gente que é assim. Eu tenho uma paciente há 2 semanas atrás que ela queria colocar 5 implantes, mas ela exigiu. Eu não quero ver nada, eu quero estar dormindo. Então a gente levou ela aqui para o São Luís e fez os 5 implantes dela, ainda arrancou um dente incluso e terminou. Quando terminou... Mas nesse caso é uma anestesia o quê? Geral? Não foi necessária geral. A gente fez isso sob sedação, uma sedação profunda, né? Porque eram procedimentos rápidos. O implante hoje em dia é muito rápido, é uma coisa muito tranquila. O pós-operatório do implante hoje, Alain, é mais tranquilo do que a de uma extração de dente, para ter uma ideia. Temos aqui uma pergunta, a Helena quer saber, quem tem anemia falciforme, pressão alta, pode esse tipo de anestesia? A anemia falciforme é uma anemia que geralmente provoca muita dor no paciente, né? Então, é sempre recomendado que esse paciente seja acompanhado, né, por um hematologista, né, lá do Hemop de preferência, né, que autorize, né, esses procedimentos. Eu faço esses procedimentos sobre autorização. E estando esse paciente compensado, né, a anemia falciforme dele sob controle, ele pode sim se submeter a procedimentos odontológicos, de preferência em ambientes controlados. O que é um ambiente controlado? Um ambiente controlado é um ambiente onde eu possa, por exemplo, ter a capacidade de repor a volemia de um paciente que, porventura, venha ter um risco de hemorragia ali, e num consultório, vamos dizer assim, num consultório mais simples, eu não vou ter isso. Então, procurar tem uma estrutura mais apropriada. Então, eu atendo esses pacientes aqui em Surubim, no hospital. Lá eu tenho suporte para isso. Certo. E pressão alta? Quem tem pressão alta pode? Estando compensado, sem problema. Tanto pode como deve, né? Quando o senhor fala compensada, é o quê? Controlada a pressão? Pressão controlada. Meu paciente sentou na minha cadeira, a pressão está alta, a gente adia o procedimento. E essa é uma recomendação que eu dou. Não insista. Por que não insista, não? Eu não sei há quanto tempo aquela pressão está alta. E o paciente pode ter outros eventos, né, que eu não saiba que ele tem. E, de repente, esse paciente fazer, né, um evento isquêmico, um infarto na sua cadeira. Adivinha quem vai ser o responsável por isso? Claro. Inclusive, na minha época, quando eu atendia num PSF com o Hugo Martins,
lá em Umari. Aí, quando eu conheci Hugo, quando ele entrou no meu consultório, estava eu aferindo a pressão do meu paciente na cadeira de dentista. Ele estranhou, disse, nunca vi um dentista aferir pressão. Eu faço em todos, meu amigo. É assim mesmo. E hoje virou rotina. Então, se você é hipertenso, meu amigo, exija que o seu dentista afira sua pressão antes de iniciar o procedimento. Exija. Com segurança. Estando muito alto, adie o procedimento. Ok, agora 12h52, a gente vai para um intervalo rápido, voltamos daqui a pouco aqui no Plantão de Notícias para a última parte da nossa entrevista. Estamos recebendo hoje aqui o Dr. Romero Carvalho. Ele é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ortodontia e dor orofacial. Plantão de Notícias. Voltamos já já. De volta com o Plantão de Notícias. 12h58, vamos à última parte da nossa entrevista com o Dr. Romero Carvalho. Dr. Romero, a gente anunciou aqui no começo que ia falar de papada. Como é que se faz para retirar papada? E o Antônio do bairro da Cabaceira fez uma pergunta aqui no começo do programa e a gente não tinha chegado nesse assunto ainda. Rapidinho, o senhor pode falar sobre a questão da papada? Vamos lá. Rapidinho. Bom, a papada, né, que é essa gordurinha que fica aqui logo abaixo aqui do queixo, é uma gordurinha que primeiro tem que se avaliar se trata realmente de uma gordurinha ou se já é uma flacidez mesmo da pele, né? Porque se for uma flacidez da pele, não vai adiantar só queimar essa gordurinha aqui da papada. Mas, em grosso modo, nós temos 3 formas de fazer isso. A limpo enzimática, onde a gente vai aplicando enzimas, né, periodicamente nessa gordurinha, que vai derretendo a gordura e melhorando a papada. Nós podemos fazer isso lipoaspirando, né, fazendo essa lipo aspirativa, né, como faz no abdômen ou qualquer outra parte do corpo. E a grande novidade hoje é que a gente pode fazer essa lipo com ozonioterapia. Excelente. O senhor disse agora há pouco que a questão do implante, a recuperação era muito rápida. Isso despertou aqui a curiosidade do John do Baraunas, do loteamento Baraunas. Está querendo saber quantos dias fica de repouso quando se faz um implante dentário. Implante dentário. Veja, considerando que o implante seja simples, sem enxertia, nada, tal, o osso esteja em boa qualidade, o indivíduo com 5 dias aí, ele já está pronto para fazer tudo que ele precisa fazer. E o normal, Alan, é o seguinte: fiz meu implante, no outro dia ligar para o paciente e perguntar o que ele está sentindo e ele dizer assim, quase nada. Se alguma coisa tiver muito errada, esse paciente vai sentir dor e ele deve voltar ao consultório. Implante não é para doer, mesmo que a gente tenha usado enxerto nele. Certo. Doutor Romero, questão de pacientes especiais, pessoas com deficiência, que têm aquela dificuldade de ir para um consultório. O senhor conversava comigo aqui que está fazendo esse tipo de atendimento em Surubim também. E muita gente não sabe, né? Tem gente que sofre em casa e não tem conhecimento disso. Como é que está sendo feito esse trabalho? É muito, muito triste. Uma quantidade enorme de pessoas acamadas por diversas patologias que não tem acesso ao serviço odontológico efetivo, né? Até recebe visita do dentista da família, que não pode fazer muita coisa muitas vezes, né? Então nós oferecemos aqui, a nível privado, o serviço para esses pacientes psiquiátricos, pacientes com o HIV positivo, com AVC, pacientes que não têm nenhuma possibilidade de se deslocar a um consultório convencional, né? Pacientes que não conseguem abrir a boca, a família não consegue fazer higienização. Pacientes transplantados. Deixa eu aproveitar essa deixa, doutor, um instantinho só. A Maria Eduarda, ela é de Orobó, está dizendo aqui pelo YouTube, está nos acompanhando. Aliás, Assunção de Orobó, o nome dela. Está dizendo que tem 2 filhas autistas e uma delas tem autismo severo e não entra na sala do dentista de jeito nenhum. Ela quer saber se também tem atendimento para esse tipo de deficiência, né? Tem. Nesse caso, o senhor está fazendo aí. Em primeiro lugar, ela deve procurar um odontopediatra, porque existe protocolos para esse tipo de paciente e isso cabe ao odontopediatra. Porque é criança, né? Que é criança. Em havendo insucesso nessa abordagem com o odontopediatra, obviamente a criança vai ter que ser submetida a tratamento sob sedação, tá? Aí pode ser sedação
por via inalatória, né, no próprio consultório, ou no próprio hospital. Então, crianças autistas, não colaborativas, gestantes de risco, cardiopatas, então, todos esses pacientes acamados, diabéticos, amputados. Diabético pode extrair dente? Tem uma pergunta aqui da Vila Social. Diabético, às vezes, deve extrair o dente, né? Porque a Mas diabetes, o risco é grande? Tem que ver risco-benefício. É assim, a infecção aumenta o diabetes. E o diabetes aumenta a infecção. É um feedback positivo sempre. Então, eu já peguei um paciente que estava com 600 de diabetes. E disseram assim, não vai poder extrair esses dentes. E aí, toma insulina e não respondia mais a insulina, não respondia nada. Eu digo, a olha, Odília está perguntando isso da Vila Social sobre diabetes. Pois é, eu disse, é o seguinte, se você tentar continuar a controlar a sua diabetes apenas com insulina, sem tratar a infecção oral, você vai morrer e não vai conseguir baixar essa glicose. Então, muitas vezes, Alain, é necessário extrair o dente, fazer uma boa cobertura antibiótica, extrair esse dente para que a glicose volte ao normal. Eu já tive pacientes, só para completar rapidinho, pacientes que não conseguiam controlar a glicose, mesmo tomando insulina, porque tinham gengivite. Gengivite, Alain. Inflamação na gengiva. Pois é, né? então inflamação aumenta a diabetes aumenta a inflamação. Esses pacientes especiais o senhor atende também quando necessário, até no hospital mesmo? No hospital. Ontem mesmo atendemos no hospital, simplesmente para fazer uma limpeza na boca do paciente, porque ele estava com trismo, não abria a boca, um paciente com AVC, HIV não queria positiva, abrir a boca de jeito nenhum? Ele não tinha essa consciência, né? De abrir a boca. De abrir a boca. Então, teve que ser sedado e encontramos realmente uma situação muito, muito difícil. E que poderia levá-lo à morte. Poderia levá-lo à morte porque HIV positivo, a sua imunidade já é bem debilitada. E foi então, feito o quê? a gente um fez procedimento com laser? A gente fez um procedimento chamado terapia fotodinâmica, onde a gente usa uma substância fotoativa e ativa ou com laser ou com LED, e aí mata toda aquela microbiota, e uma limpeza mecânica, e deu ao paciente ali a possibilidade de ele colocar um anteparo, para a própria família fazer isso agora em casa, colocar um anteparo e limpar com cuidado a boca desse paciente, que como ele não tem consciência não abre das coisas, se tentar colocar o dedinho lá e ele travar, vai perder o dedo. Ih, rapaz, então, complicado, né? São pacientes que requerem cuidados especiais e, graças a Deus, o consultório Márcia Aguiar, ela adquiriu um consultório móvel que vai para casa do paciente. Então, primeiro eu vou lá, vejo se há condições de instalar esse consultório lá. Havendo, a gente atende o paciente na própria casa dele. Não havendo, a gente encaminha para o Hospital São Luís. Doutor, o senhor já disse que atende lá no consultório Márcia Aguiar, que fica em frente à Câmara de Vereadores. Quais são os dias que o senhor está lá atendendo? Eu estou lá na terça e no sábado. Terça e no sábado, ok. Eu quero agradecer aqui a sua participação. Tem muitos assuntos, tinha muitos assuntos para a gente conversar ainda, mas o tempo já está encerrando. Vamos deixar para outra data. Ok, doutor Romero Carvalho, muito obrigado. Muito obrigado. Só queria mandar dois abraços, né? Um abraço aí para o pessoal da clínica Márcia Aguiar. Márcia, minha irmã, minha amiga, que me deu muita força quando eu cheguei aqui em Surubim. Jamais vou lhe esquecer. Um abraço para o pessoal, né, para a Carol lá do Cartão de Todos, né, da clínica Amor e Saúde, que deverá inaugurar em breve, da qual serei lá o diretor clínico para ajudar no que for possível. Um abraço para o pessoal da Med Imagem também, para todos que estão de plantão aí também no Hospital São Luís, hospital onde eu atendo. Um abraço para as minhas filhas. E essa semana eu estive um pouco doente e eu fui cuidado por uma pessoa muito especial para mim, que é a Verônica, né, que é minha namorada, e que teve muita paciência comigo. Eu agradeço muito a ela. Eu estou aqui hoje inteiro porque ela cuidou muito bem de mim, então um abraço especial. Essa semana o senhor foi paciente, né? Fui paciente. E ela teve que ser mais paciente ainda, porque eu sou um doente muito chato. Então, muito obrigado, Verônica. Eu amo você e
Só gratidão. Estarei aqui à disposição sempre que Ok, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa tarde para o senhor. Agora, 1h07. A gente volta já já aqui no Plantão. Plantão de notícias. Voltamos já já.